Ok. Apresentamos com alegria os seminários poéticos organizados pela pós-doutoranda do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, CNPq, Nathalie Felipe Ferreira Alves, sob a supervisão da professora doutora Anita Costa Maluf. O objetivo da atividade é fazer com que a universidade entre em contato com a efervescência da poesia contemporânea, por meio não somente dos estudos crítico-teóricos isolados, mas pelo contato direto com poetas que produzem hoje, com suas questões, privilegiando-se a interface entre produção acadêmica, especialmente relacionada à poesia e filosofia, e ou agitação cultural e produção poética das convidadas. A conversa do encontro de novembro de 2022 é com Diana Junques. Diana é poeta, crítica literária e professora de teoria literária e literatura brasileira da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na graduação e na pós-graduação, em que também atua como pesquisadora e pró-reitora adjunta de pesquisa. Publicou ensaios em diversos suportes e é autora dos livros de poesia Clowns, Cronópios, Silêncios, 2017, Sol, Quando Agora, 2018, Asas, Plumas, Macramê, 2019 e Asfalto, 2022. Então, Diana, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a gentileza de ter aceitado, né, o convite para nos brindar com sua poesia, que chega para regularizar nossos sentidos. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Eu que agradeço muito pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui junto com a Nathalie, com você, Iracema. Eu gostaria de cumprimentar a todas, todos e todas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, também mandar um forte abraço para a Anitta, minha colega e poeta também. Uma grande alegria compartilhar aqui um pouco desse tempo para falar de poesia com vocês. Nós que agradecemos, Diana. É uma alegria imensa recebê-la, como falávamos antes, nos bastidores. E é uma honra poder conhecê-la ainda aqui virtualmente. Espero que a nossa conversa seja um bom encontro. Será. Será. Já está sendo. Será, já está sendo, muito bem. Eu gostaria, antes de iniciar a nossa conversa, entrevista, de apresentar o livro mais novo da Diana, que é Asfalto, que saiu pela Laranja Original. É uma belíssima edição e há belíssimos poemas aqui. E esse livro é muito comovente por muitas questões, mas se eu pudesse apenas pincelar uma hipótese de primeira leitura, seria como o livro concatena muito bem a poesia e as suas relações com a nossa história contemporânea, com a política e, sobretudo, com a ética. Como esse livro é, de alguma maneira, um monumento e, de certa forma, documento poético. Então, é com muita alegria que eu li esse livro, que tensiona a ideia de partilha, né? Dessa divisão que cabe a cada um, a partilhar o que é comum, né? Que parte de uma ideia de alteridade em muitos poemas, como talvez a única possibilidade de formação de uma comunidade. E que quando a subjetividade lírica insurge, também em vários poemas, não é através de um autocentramento, mas é através de um jorrar no outro, né? Então, há questões formais muito interessantes,
há questões temáticas muito interessantes no livro também, mas, para não dar spoiler para as pessoas buscarem o livro, eu fico com essa primeira impressão, que é como a Diana consegue escrever esse gesto político, poético, né? Compor um modo de ser e de estar em comunidade, transcrevendo, inscrevendo um corpo, livro, né? Esse corpus que se apresenta como corpo, como campo experiencial, de uma forma assim muito muito interessante, né? E aí eu digo poética, porque eu penso exatamente em como a Diana defende determinados valores, pensando numa maneira de abordar novas formas de desdobramento no mundo, né? E também advém daí o diálogo com a filosofia, desde a epígrafe, com Benjamin, né? Tanto no que diz respeito a seus conceitos filosóficos, quanto também a relação que ele estabelece com os poetas, particularmente com Baudelaire, né? E quando Diana se espraia no mundo, apresentando da única maneira possível, que é poeticamente o hediondo, denunciando-o, mas também tentando transformá-lo, eu sinto que ela também se aproxima de uma espécie de mundaneidade que também é cara como tema ao próprio Baudelaire, né? Então, assim, são experiências de leitura e só para manifestar mesmo como esse livro é bem-vindo, é necessário e é um movimento potente de poética. Obrigada por ele. Eu que agradeço muito, né? Sabe que considerações vindas de poeta valem o dobro, né? Você é uma poeta também, né? Além de uma crítica, uma pesquisadora. Então, eu fico muito feliz com a generosidade da sua leitura, mas também muito felizmente agradecida pela sensibilidade com que você capta os temas que realmente me são caros. Eu começaria, talvez, por essa dimensão poética, que tem a ver com poieses, né, com criação, mas com um dever. Né? A ética existe, né, para a gente usar uma definição da Marilena Chauí, muito, muito brevemente, para nos proteger, para impedir a violência. Né? São os preceitos éticos, são os valores que levam a comportamentos éticos que impedem e protegem a sociedade e as pessoas da violência. E Asfalto é um livro que surge com essa urgência, diferentemente dos dois primeiros livros, que são livros mais intimistas, mais líricos, inclusive com experiências poéticas que são mais sintéticas. Asfalto é uma necessidade urgente de denúncia, de resistência, de insurgência. É dessa forma que eu fui articulando aí as 4 sessões são 5, na verdade, né? Sessões do livro, porque tem uma espécie de coda para a esperança no final. É um livro que foi muito difícil escrever. Um livro que é um livro de dor, não só pela experiência contemporânea do nosso país, mas por outras que eu vivi em outros países, né? Um livro nesse sentido da cidade. É por isso que ele chama Asfalto, e muito, muito baudelairiano, para dizer dessa experiência do abjeto, do grotesco, né, que permeia as grandes cidades. Então, a primeira sessão, uma sessão mais ampla, com experiências mais largas relativas ao contexto,
que talvez predomine o contexto brasileiro, não só por causa do golpe de 2016, que sofreu a presidenta Dilma, mas por tudo que se seguiu até a eleição do atual governo, que é um governo de exceção, né? Antes disso, claro, a prisão do presidente Lula, então é um poema que foi escrito, né, para Lula, é uma carta ao Lula. Esse poema foi traduzido e publicado também na Venezuela, assim como há o poema O Levante do Rei Congo, que eu escrevi em homenagem ao meu querido amigo percussionista Carlos Ferreira, mas também como uma espécie de afirmação das políticas inclusivas do governo Lula, que é o poema Rei Congo, né? Rei Congo, que termina, Rei Congo sobe ao palco do alto, contempla o mundo, doa a quem doer. Então, neste país em que os juízes encarceraram um homem inocente, o nosso presidente Lula, né, depuseram, né, um congresso que depois a presidenta Dilma, alguma coisa precisava ser feita no âmbito da linguagem, como você pontuou muito bem, era preciso de alguma forma encontrar meios, ainda que distantes e vãos, como diria a luta vã do Drummond, para denunciar o que há de mais hediondo. Mas não só esse é um tema do asfalto, como também a questão das mulheres, né? Há uma sessão que é uma sessão bastante bonita, que eu gostei muito de escrever, mas que também trouxe muita dor, porque são poemas em que há protagonistas mulheres, enfim, há figuras femininas marcadas, né? E essas figuras femininas existem de alguma maneira a partir de relatos que eu ouvi de mulheres diferentes em diferentes lugares, ou que encontrei em diferentes lugares, seja a mulher que pede água na rua em Paris, seja aquela que me conta da morte do marido e por isso ela corta os cabelos, né? Ou outras experiências que vêm até a própria experiência da maternidade. Depois, então, esse espectro que começa, né, numa experiência política ampla, vai convertindo para uma experiência de gênero, a chegar numa vivência mais lírico, confessional, eu diria assim, não necessariamente autoficcional, né? E se abre na última sessão, em que há poemas mais eróticos, mais líricos, e fala de um tema que é muito caro à minha poesia, que é o amor, que é a possibilidade do encontro, o asfalto que causa o desencontro, né? E, por fim, esse poema único que é uma espécie de elogio à esperança, e que eu dediquei à minha filha Lígia Toneto e ao meu filho Rodrigo Toneto. Maravilha, Diana. Nossa, você tocou em tanta coisa, em tantos pontos assim importantes para a nossa conversa. Primeiro, eu diria que esse estado de exceção está acabando, né? Que venha a esperança, como diria Drummond, Aurora, entretanto eu te diviso, né? Depois de tanto sofrimento, há alguma esperança. E sabemos que não será fácil, mas a gente precisa respirar a luta, né? No amor, na esperança. E ainda bem que a justiça está começando a ser feita, né? Dá bem. Bom, então, pontuaria, né, como é sensível e importante essa sua relação com esse estado hediondo político que nós vivemos nos últimos anos, né? A importância de considerar, né, esse
esse golpe, como horror que foi, né? E é até difícil para mim falar sobre isso, porque como me comove muito, as palavras acabam escorregando, né? Mas eu diria que esse é um ponto, assim, muito, muito importante. E do ponto de vista da linguagem, é exatamente isso. Quando nós estamos em um ambiente sufocante, a gente precisa buscar os vãos, né? E os seus poemas fazem isso, né? Transformam esse silêncio em algo constitutivo da palavra poética e vão se tecendo nos vãos, né? Até que a gente possa vislumbrar a aurora. Tá chegando. Eu acho que nós vivemos um momento muito importante, né? Talvez tenhamos atravessado, bom, pelo menos até agora foi a eleição mais importante do nosso país, né? Da nossa jovem democracia, porque temos que considerar aí um passado de Estado Novo, ditadura militar, com muitas ameaças à integridade da democracia, né, ao próprio Estado Democrático de Direito, às nossas instituições e ao povo brasileiro, sobretudo o povo preto, os indígenas, né, a população LGBTQIA+. Walter Benjamin ensina que é preciso manter uma hostilidade irreconciliável com o que nos oprime. E Raduan Assar diz em Lavoura Arcaica que a vítima que aplaude o seu algoz se torna 2 vezes prisioneira. Então, acho que é preciso que a gente, do ponto de vista da arte, da criação poética, mas também de outras manifestações artísticas, da poesia marginal, dos grafites, que a gente dê à sociedade aquilo que nos afeta, num sentido de ofertar formas de mostrar que a vida poderia ser outra do que ela é. A arte existe porque a vida não basta, não é? Para falar com o poeta. Então, existe uma função social muito importante do ponto de vista da criação, do ponto de vista da cultura, e não é trivial que esta seja a área primordialmente atacada quando temos um governo fascista ou autoritário, porque são estratégias de silenciamento e de censura, né, que permitem, entre outros fatores, a discussão é muito complexa, não vamos esgotar aqui, mas que permitem, a partir do silenciamento da cultura, da arte, né, do desmantelamento, da tentativa de desmantelamento das instituições, a afirmação de relatos que são falaciosos, né? A gente vive, né, se falava um tempo atrás já em guerra de relatos, e o que surge, né, é uma massa amorfa de notícias falsas, né, que ficcionalizam a realidade de tal sorte que, para combater essa ficcionalização, algumas vezes é preciso que se use não um argumento lógico, racional, mas outras narrativas combativas, calcadas, claro, num argumento de verdade. Porque não se trata, né, de uma trivialidade, além do ataque à cultura e à ciência, e a gente fala aqui no âmbito da universidade, que foi uma das instituições mais atacadas, se não a mais atacada, não só em 2016, mas por todo esse governo, né, em toda a sua história. Os cortes nas universidades públicas federais, institutos federais, são patentes, né, a queda de poder de financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também do Ministério da Educação, é absurda. E como é absurda a necessidade que temos de provar a legitimidade do discurso da ciência. Então, não fosse o SUS, não fosse a ciência, o conhecimento produzido na universidade, o Brasil estaria em condições muito piores no enfrentamento da Covid. Então, tudo isso, e de alguma forma, a arte absorve e tenta
resolver do ponto de vista da linguagem e dos procedimentos, não como uma saída possível, talvez a arte devolva mais perguntas, e isso já é uma grande coisa, mas resolver do ponto de vista de entrega de novas formas de reflexão sobre a realidade, sobre estar no mundo, sobre a constituição das subjetividades e formas de, para falar algo que é muito próprio do poético, muito íntimo da poesia, nomear a dor, a tristeza, o horror, mas também a esperança, a alegria e o prazer, né? Porque é isso que nos mantém vivos. Se não acreditássemos, como povo, como nação, como sujeitos, né? Se não pulsasse fortemente essa crença na igualdade, na possibilidade de equidade, na democracia, talvez estivéssemos num outro contexto. Então, nós temos um momento difícil pela frente, as batalhas não serão pequenas, né? Inclusive pelas sucessivas tentativas de microgolpes que vivemos, mas, por outro lado, cada vez mais a própria sociedade vai afirmando a expectativa de que é imprescindível, fundamental, por um compromisso ético com a vida humana, com a vida no planeta, o retorno da democracia ao nosso país. Sim, e essa sua fala incrível me fez lembrar muito daquele livrão do Rancière, A Partilha do Sensível, né, em que ele justamente relaciona, né, a poesia como esse espaço da partilha como democracia, né? Ele, o Derrida também vai falar isso, né? Que a literatura é o espaço democrático por excelência, né? Então, eu acho que isso é claro, tem os seus direcionamentos crítico-teóricos, né, em cada autor, mas eu acho que salientar essas palavras hoje é muito urgente, né? E perceber que, de alguma maneira, essas palavras estão se transformando em realidade de novo é comovente, para dizer o mínimo. Com certeza é. E é muito importante você trazer aqui essa ideia, né, da partilha do sensível e do próprio exercício democrático e da função do artista na sociedade, essa função representativa, né, de alguém que tem um papel privado que se torna público, né, a partir de diferentes leituras e perspectivas teóricas. Mas também acho importante não deixarmos de lembrar aqui que a partilha do sensível, ela ainda não é partilha na medida em que existe uma hegemonia branca e heteronormativa, masculina, no estabelecimento desses conceitos todos, né? Então, acho que é muito urgente que a gente inclua outros estudiosos, outras contribuições, né? Eu trabalho bastante com Mbembe para pensar, né, a razão negra e tentar aprender sobre coisas que estão muito distantes da realidade, que é a minha própria realidade, e que são lutas importantes para a nossa sociedade, assim como dos estudos de interseccionalidade, porque é claro que a dimensão do que é a luta de gênero, por exemplo, para uma mulher branca, intelectualizada, de classe média é uma, e para uma mulher negra, né, é outra, né? Mesmo dentro das nossas universidades, em que há racismo, há preconceito e há homofobia. Então, acho que é bacana esse convite que você faz a partir do Rancière, da partilha do sensível, para a gente pensar em partilhas do sensível, né? Pensarmos em corpos, em participações, em presenças, em vozes poéticas que a gente tenta representar
e não alcança, e que tem sua própria voz, sua própria representação. Eu acho que a gente tem uma chance, um momento histórico muito importante para tentar trazer de volta, né, aspectos do crescimento, de uma pluralidade de partilhas que estávamos em vias de potencializar e quando foram interrompidas. E acho que a minha poesia diz muito disso. O meu segundo livro, o livro anterior ao Asfalto, que é esse aqui, o Asas, Plumas, Macramê, deixa eu acertar aqui a câmera, que foi publicado também pela Laranja Original, é um livro que foi escrito assim num rompante, entre os 2 turnos das eleições de 2018. São 13 poemas com ilustrações com Sumier, da Sueli Shiba, que é uma artista fabulosa, né? O Asfalto tem ilustrações do Marcos Garuti, isso é uma característica da minha poesia, eu procuro sempre dialogar de alguma forma com outras linguagens, outras artes. E neste livro, no Asas, Plumas, Macramê, há 13 poemas, porque havia ainda uma expectativa na sociedade, mesmo que baixa, de que teríamos alguma chance no segundo turno de 2018. Então, ele é um livro que, digamos, tem 13 estações, e a história de um casal que tenta entender se é possível o amor em tempos como aqueles que vivíamos no nosso país. Acho que existe esse movimento político muito forte na poesia brasileira contemporânea, não só na minha, a gente aqui fala um pouquinho mais da minha, mas na poesia contemporânea, de um modo geral, de uma certa poesia contemporânea, que não fica incólume a essas experiências a que somos submetidos. Muito bem. Nossa, estou aqui pensando tanta coisa, mas assim, para poder me organizar, para fazer algum sentido aqui na minha fala, né? Não, fica tranquila, porque eu falo muito, né? Começo a falar, né? Fica tranquila. Mas esse é o espaço para você falar, é o espaço que nós propiciamos para trazer mesmo as poetas para a universidade, é para falar mesmo. Mas, assim, pensando no seu livro e pensando no Asfalto particularmente, e relacionando com tudo isso que você está nos contando, eu fico pensando que Asfalto me parece uma espécie de, a princípio, uma espécie de cartografia urbana que paulatinamente vai se desvelando, sobretudo, como uma cartografia afetiva, uma cartografia de afetos. Não à toa, essa voz lírica feminina vai surgindo no texto, mas não de uma maneira convencional, né? Que a gente entende lirismo nos termos de relação sujeito-mundo, né? Como é que essas vozes femininas vão se constituindo, trazendo a sua realidade nua e crua e dolorida para todas nós, né? Poemas que nos arrepiam e que nos levam a lugares, às vezes, próximos demais, mas que também acenam para uma possibilidade de esperança, né? Assim, parece, muita gente tem falado isso, né? Parece que é meio clichê, mas os clichês têm um fundo de verdade, né? Aquela esperança ativa, né? De um esperançar, né? E o seu livro Asfalto traz isso, e é muito interessante observar como
essa sua preocupação, esse seu projeto estético, político e ético, né, dentro dessa estética, se vincula também às suas preocupações de fundo acadêmico, né? E como tudo isso se materializa de uma maneira muito interessante, muito instigante no livro, né? Então, para eu tentar seguir aqui alguma espécie de roteiro, eu te perguntaria, né? A gente já está falando um pouquinho sobre isso, num plano subterrâneo, mas se a gente pudesse explicitar um pouco mais, eu te perguntaria como é que você se movimenta da pesquisa para a escrita. Eu imagino que você passe por processos de pesquisa, né? Inclusive acadêmica, para escrever no plano poético, sobretudo no plano poético. Como é que se coadunam essas relações? Como é que se dá essa interface? Olha, eu vou tentar uma resposta, né? Não, porque talvez eu mesma não tenha claramente uma noção de fronteira. Talvez seja um problema até pessoal, não lidar muito com fronteiras ou estabelecer fronteiras que ruem, né? Mas acho que, antes de tudo, vem o olhar da poeta, né? Embora eu tenha começado a publicar tardiamente na vida, ou seja, não tenho publicações de juventude, eu tenho 51 anos hoje, esse olhar, ele sempre foi determinante para a maneira pela qual eu me relacionei com o mundo, me relaciono, me sinto o mundo, percebo o mundo. E é claro que a esse olhar se impõe, muitas vezes, uma perspectiva que é a da ciência, da produção do conhecimento científico, do rigor e da pesquisa. Mas a minha pesquisa favorece essa atitude, digamos, poética, porque o cerne, né, minha vida como pesquisadora de poesia, começa com Haroldo de Campos, é um poeta cuja obra me dedico até hoje. Você fala aí da PUC, que é a casa do Haroldo, né? E que é um poeta plural, um poeta crítico, né? E para quem, como acho que para todos os poetas críticos, esse olhar do poeta é determinante e ele chega antes, né? Mas essa atitude, então, ela tem um percurso que é o da criação poética. Normalmente eu escrevo sobre a experiência, sobre as circunstâncias, sobre a história, sobre o presente. E às vezes essas experiências, elas são pessoais, mas elas são muito maiores quando elas acontecem como poema. Então, o Asfalto não é um livro, não é um livro de depoimentos. Os meus livros podem ter experiências pessoais, e você sabe, você é poeta, que as pessoas leem o poema e ficam tentando imaginar a sua vida e adivinhar o que o poeta viveu. Não sei, não sei se vivi daquela forma, é muito maior, né? Normalmente tem experiências que eu vou recolhendo a partir do que o meu olhar imagina do que ele próprio recolhe. E um poema nasce e ele normalmente é escrito e reescrito e reescrito, reescrito. Eu tive um editor que dizia que eu reescrevi até estragar o poema, né? Assim, obsessivamente, sem a habilidade da precisão e do silêncio que o Graciliano tinha ao imaginar as lavadoras de Alagoas, como ele diz no depoimento sobre esse livro, um depoimento famoso. E, por outro lado, tem a atividade crítica, né? A carreira de pesquisadora, que me é muito, muito cara. Talvez a carreira seja aquilo que, na minha vida, como a minha poesia, não me abandona, ou que eu não abandono, de onde eu não parto, mas para onde eu sempre estou indo, né? Então, tem uma atividade de crítica literária e de pesquisadora,
de formadora de recursos humanos em todos os níveis, né? E oriento trabalhos, principalmente voltados para a poesia, mas não só poesia, mas principalmente para a poesia e para a poesia brasileira contemporânea. Então, a crítica e a poeta, elas vivem também hoje com uma mulher que desempenha uma função de gestão na universidade por um tempo que é determinado, né, e que é a Pró-Reitoria Adjunta de Pesquisa, que também é um desafio por ser mulher, por ser da área de humanas, mais de humanas por ser da área de letras e por estudar poesia. Então, é um grande desafio de construção de novas possibilidades para a valorização de todos os campos do conhecimento, para a valorização não só dos grandes laboratórios de pesquisas, mas das bibliotecas como lugares onde se faz pesquisa, e o respeito a um campo do saber, pensando nas humanidades em amplo espectro, né, que existe, porque sem as humanidades, um país é desumano, né? E se de um lado houve, para a gente falar do caso recente do enfrentamento da Covid, todo um esforço, né, da ciência para pensar vacinas e meios de combate, existe um campo do saber que atua fortemente para combater o pensamento dogmático. Se é que se pode chamar dogmatismo de pensamento. Isso também é uma questão da gente discutir. Mas é dessa forma, Nathalie. Então, eu tenho momentos de escrita, eu gosto, agora na gestão não consigo escrever diariamente, né, mas estou trabalhando num livro novo, que é um livro que vai falar dessa saída da pandemia, dessa saída do Brasil, desse contexto absurdo, e que vai se chamar Delicadeza Insurgente. Alguns poemas já foram publicados pela Mariana Iannelli no jornal Rascunho, tem um ou outro saindo por aí. Eu testo, às vezes, os poemas nas redes para ver como é a recepção dos leitores. Mas a atividade da crítica não se separa da poeta, né? Talvez por isso eu reescreva tantas vezes os poemas, embora eu esteja bastante distante dos poetas que eu mais admiro e que muito influenciam a minha obra. Dentre eles, sem dúvida, o Drummond é o principal. Eu acho que é o grande poeta. Eu não gosto nem de fazer crítica literária sobre o Drummond, porque eu tenho medo de estragar o que ele significa para mim fortemente, e inclusive quando eu penso no hábito de sofrer, que tanto me diverte, né? E que é doce herança drummondiana, né? Eu acho que isso é muito esse aspecto, digamos, melancólico, que é bastante presente na minha poesia, mesmo que eu tente combater. Isso era um movimento muito forte há um tempo, e eu desisti, né, o poema vai sair assim como ele é germinado melancolicamente, mesmo que alegre. Não sei se eu respondi, eu só dei uma volta aqui. Não, nós estamos construindo pensamentos juntos, nós estamos fazendo experimentos poéticos de linguagem também, de pensamento e de linguagem. Acho que o diálogo franco, eterno, que nós estamos tendo, permite esse deambular, né? Que, no fundo, é daí que se extrai muito da poesia, né? Houve um momento em que você falou da sua observação e como é que se constrói imageticamente, né? Essa visão poética de mundo, né? E é muito interessante perceber que nessa relação em que a fronteira me parece ser uma espécie de aporia constitutiva, né, da sua relação entre crítica e poesia, como esse espaço permite que você construa
a, a que você construa, estou tentando formular aqui, que você construa mesmo um edifício de pensamento poético, uma maneira de habitação poética no mundo, sabe? Que perpassa pelos corpos, que perpassa pelas ruas, que sente o mundo, que não só percebe, né? Mas que sente o mundo, sente até demais o mundo, e por isso, por esse sentir que tem um misto de tesão e de pesar, né? Em alguns momentos, que se constrói o real possível, né? Ou os reais possíveis, né? Que se dão, me parece, né? Pelo que eu leio da sua produção crítica e da sua produção poética, nessa interface, né? Em que a fronteira está realmente embaçada. E a maneira como você constrói as imagens dos seus poemas também é muito interessante, porque diz respeito a essa visão de mundo, né? Que é olhar bem para as coisas, sentir as coisas, né? Ficar com os pés na terra e percebê-la necessariamente, né? Então, as suas imagens são sóbrias, né? A metáfora ali entra em crise de alguma maneira, se a gente entendê-la meramente como um recurso retórico, né? Mas a construção imagética que os seus poemas propiciam realmente são muito, muito interessantes, né? Mas aí eu não vou dar spoiler, porque depois você vai ler alguns, e aí a nossa audiência vai ter a possibilidade de saboreá-las, né? Saborear essas imagens. E não, pode falar, pode falar. Não, pode concluir. Eu ia falar um pouco dessa fronteira embaçada. Sim, então, como a gente está falando dessas questões, me vieram outros embaçamentos, digamos assim, nem sei se existe essa palavra. E aí depois você pode juntar, né, as duas respostas, e a gente passa para a Iracema, que ela gostaria também de fazer uma pergunta, tá? Então, Iracema, eu faço minha pergunta, a Diana responde, aí você já pode abrir o seu microfone na sequência. Eu perguntaria para a Diana, então, pensando nessa zona fronteiriça, né? E tendo em mente tudo isso que a gente está falando, dessa imbricação de crítica, de poesia, né? Como é que o corpo se mobiliza para se transformar em corpos poéticos, né? Qual seria a relação que você, Diana, estabelece entre o corpo da letra e o seu corpo? O corpo de carne e osso mesmo. Tá, bom. Vou tentar aqui organizar essa pergunta. Não vou prometer de modo objetivo a minha resposta, né? Já estou dizendo que vou devolver a pergunta. E começo pela fronteira, para chegar no corpo. Para mim, a ideia de fronteira é uma ideia de litoral, num sentido lacaniano, uma ideia de borda, de rasura, como um mar que marca a areia da praia. Eu escrevi, inclusive, isso a propósito de um ensaio sobre a poesia do Paulo Ferraz, mas isso vale para uma visão de poesia, talvez para um modo de ser, né? E o que gera muita angústia, mas um fascínio muito grande, é justamente a rasura, ou como você usou a imagem embaçada, né? Essa marca que se desloca, né? E que nunca é estabelecida e nunca é dicotômica, né? A marca da areia, a marca do mar na areia, ela não é nunca um divisor de águas, ao contrário, né? São águas que se penetram em outras águas que ali estiveram antes. Eu acho que no Asas Plumas Macramê existe uma imagem bacana do mar para falar disso, de que o mar é uma mulher, é a mar, né? E nesse sentido,
o corpo da poesia é o corpo de um castelo de areia, né? Então, eu acho que, no fundo, e essa é uma imagem muito forte para mim, e que ela não tem a ver com um sentido de infância, porque ela é muito mais profunda que isso, ela é uma tentativa de tradução de algo muito forte no imaginário, dado que a minha poesia, né, acho que talvez toda a poesia, ela procura uma nomeação do real, daquilo que é impossível de dizer. Mas essa imagem vai ser sempre, para mim, no fundo, a da imagem da garota sentada na beira da praia, fazendo um castelo, que a água do mar leva embora. E para quem esse luto da perda não é tão ruim na medida em que a própria travessia, a própria da construção do castelo, feita, refeita, 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 no sentido de recordar, repetir, elaborar, se estabelece. E como o corpo percebe a letra, né? Como o corpo percebe esse outro corpo. Acho que com uma batalha de corpos. Acho que tem a palavra ganhando corpo e forma, então a metáfora, a construção das imagens são coisas importantes para mim, as imagens às vezes muito diretas, outras nem tanto, mas faz parte desse universo da minha poesia a procura da imagem, dessa que a água do mar levou e que surgiria no castelo se não tivesse sido levado pela espuma. E é um corpo que se deixa afetar pela letra. Não é incomum que eu me comova escrevendo os poemas ou que eu me divirta, né? E aí é como se cada palavra do poema, nessa imagem aqui que a gente está construindo da garota sentada na beira da praia, na beira do mar, fazendo castelos, que é o sol, né? Sol é uma imagem, como a flor, como o mar, são imagens muito caras à minha poesia, no sentido de consolo, né? Bem drummondianamente falando. Então, acho que se eu não percebesse no corpo essas experiências, as minhas, as dos outros, as do nosso país, a da própria palavra que se torna experiência na medida em que eu posso escrever a partir do nada, digamos, né? Você não precisa necessariamente de um fato, de um acontecimento para escrever um poema, né? E isso é muito forte para mim. Então, uma experiência que é sentida profundamente na pele, mas que é visceral, que ela é intestina. Por isso, a dor e o tesão, o erótico, né? O fortemente erótico, permeiam a minha poesia, porque tem a ver com uma imagem que é a de pulsão de vida nela mesma. Não só o erotismo em si, ou o erotismo amoroso, mas a minha relação com a linguagem é erótica. Ela é fortemente, da maneira como eu percebo, né? Não sei o que os críticos dizem, mas ela é muito sensual e muito sensitiva, né? Mas erótica também no sentido de pulsão de vida, de uma tentativa insistente de sobrevivência, né? A poesia me mantém viva, né? Escrever, a pulsão de escrever é uma pulsão de vida, e mais do que uma pulsão, é uma necessidade. Em alguns momentos é uma urgência, eu preciso parar o que eu estou fazendo, assim, e escrever. Eu ando, né, com vários poetas, com um caderninho, porque isso é absolutamente essencial. É essencial para me salvar da morte, num sentido simbólico, né? Mas para reafirmar também forças, relações, memórias que eu amo profundamente. Que
que a poesia, para mim, é um gesto de amor. É um gesto de amor. E aí é inevitável que o corpo, os corpos e a letra se tornem também ela mesma um resto, uma sobra, né? Que é incorporada e que me ajuda a fazer pontos de estofo. Maravilha. Iracema, pode fazer sua pergunta. Eu acho que não vai ser nenhuma pergunta, porque a imagem, diante dessa resposta, né, que a Diana deu agora, dessa imagem do castelo, né, que ele, o mar vem, né, e leva esse castelo, mas existe um luto, mas ao mesmo tempo essa criança, né, vai construir um novo castelo. Então, assim, o que eu iria perguntar, ela já respondeu, mas o que eu queria comentar é que o poeta, Diana, o poeta não tem, talvez, a dimensão do quanto ele pode afetar as pessoas, né? E eu te diria agora com muita verdade, né, que a tua poesia me afetou profundamente mesmo, né? A ponto de ficar muito comovida com ela, a ponto de te ouvir com uma atenção que traz um respiro, sabe? Sabe uma poesia que traz um respiro para sua alma, quando você vê que o poeta consegue trazer o marginalizado para a ação, né? De uma maneira tão delicada, né? Sensível e delicada. Então, assim, na verdade, eu só queria fazer esse comentário, porque tudo que eu ouvi aqui hoje me preencheu. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Iracema. Eu fico sem palavras mesmo, né? Porque é tão bom ouvir isso, que de alguma maneira, né, a palavra, que é o que nos une, né? A palavra poética, nos enlace tanto. Gratidão a você por essa generosidade de depoimento e porque sem dúvida alguma, como você disse, quando um poeta ou uma poeta escreve, não sabe o que vai causar, né? Não, isso é até uma dimensão muito importante dos estudos críticos, mas que bom saber que a minha poesia chega dessa forma até você. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, Diana. Segundo Deleuze, a função da arte é produzir afetos, né? E com certeza o seu programa de escrita poético mobiliza, né? E agencia muitos afetos, né? Porque a partir desses 4 livros que você já publicou e esse que está vindo, né? Se você quiser falar um pouquinho depois, um pouquinho mais, a gente percebe como a construção da sua voz autoral, né? Vem se perfazendo de maneira muito sólida, né? De maneira muito potente, né? A gente vai se aproximando do final da nossa conversa, infelizmente. Eu gostaria de pedir para você que você lesse alguns poemas seus, justamente para a gente poder sentir, saborear, né? Ter esse sabor e esse saber aí da sua poesia. Por favor. Eu vou ler sim, eu peço desculpas, estou bastante resfriada aqui, essa tossinha chata no meio da live. Eu vou ler então, pela ordem, vou ler primeiro um poema do Klaus Cronópolis, Silêncios, né? E o nome tem uma coisa
cortazariana, e também essa ideia do clown e do circo, que é caríssima a minha poesia e é cara para mim, né? O circo é um lugar do sonho, do encanto, mas também da dor, da melancolia, né? Daquele palhaço que, enfim, fica só ali no picadeiro, diante do ridículo. Acho que escrever poema ou fazer arte é não ter medo de ser ridículo, né? Não temer o ridículo. Esse é um grande exercício, um grande aprendizado do circo. Bom, eu vou ler aqui este poema. Deixa eu ver qual. Não acabei, não ia escolher. Vou ler um que diz muito assim de um aspecto mais festivo da minha poesia, digamos. Os poemas de Klaus foram ilustrados pelo Elton Souto, são ilustrações bem lindas, e foi editado pela Urutau. Festejar as flores do vestido, colorido indecente, o riso desatinado, avidez, desabrochar as flores no corpo, a passeata incontida, a confissão obscena, néctar. Os livros e os quadros testemunham silenciosos a invenção do poema, urgente, lasciva, escrevendo-se no chão. E, por fim, vou ler o último poeminha aqui do Klaus. A noite enluarada, as lacunas do mundo, ou simplesmente esta tristeza, pulsando devagar. Depois dessa experiência mais sintética, em que a própria síntese era um esforço, né? O silêncio era um esforço, eu vou ler dois poemas dois ou três de Sol Quando Agora. Primeiro eu vou ler Sol Quando Agora, também foi editado pela Urutau, é um livro mais solar. Ele tem guaches do artista baiano Rica Bezerra. Betume, pez mineral, composto por hidrocarbonetos. Gregos, egípcios, assírios conheciam o betume. Babilônios e incas também. Betume tem enxofre e metais pesados. Betume produz verniz. Serve à pavimentação das ruas quando oriundo do petróleo. Para a química que vem depois da queda, no asfalto áspero da experiência à morte, betume é avesso, viscoso, incendiário, memória oleosa, dor que não se desfaz. Mãe, o teu mundo agora é teu. Fim da festa de arestas, esquecidos os farelos de ternura, tuas pernas dançam lentas e leves. Teu olhar acolhe a poesia do sim. Não te alcanço como antes, embora meu amor seja maior. Quando cantas, sou criança outra vez. Meus ouvidos ingênuos para te proteger. Mesmo assim, te embalo, te alimento, te invento no balanço da praça, das antigas e lúcidas manhãs. E, por fim, a maralina. O guache flana pelos matizes, aquilo de ar que é impossível dizer, a ternura da perda, o equilíbrio frágil dos equinócios, os encontros, as essências mais simples, que o pincel sinuoso, mastro sem velas, sobre o papel, asas. Dá tempo de ler um do Asas? Nathalie, dá tempo? É quase o caso, mas há tempo para amar.
porque a ternura é mineral, mesmo diante da chuva, ou deixe os habitantes das conchas sob os nossos pés, escondidos em suas casacas, aquecidas enquanto nós tiritamos a vida, batendo o queixo, furando ondas, esperando. Os tentáculos do horror iniciaram as obras. Como holofotes, as águas vivas pendem das gruas pela praia, das marinas nos postos de pedágio. O vendedor de queijo constrói muros, vigia as pessoas, vagalumes gravam conversas, o medo transborda. Entretanto, restam alguns tragos de leveza insurgente e granada no coração dos bêbados. Você me enlaça, dançamos descalços. Uma borboleta branca, asas, plumas, macramê, pousa no seu ombro. Mergulha nos seus olhos rasgados, cujo espanto não apreende e supõe que ainda há chances para a democracia e para as borboletas, enquanto levo você pelas mãos. E, por fim, o último, porque eu acho que a gente está aqui, não sei quanto tempo tem, mas quero muito ler esse poema que eu escrevi para a Lígia e para o Rodrigo. Todas as batalhas que virão. Onde a língua pede, onde a língua cede, onde a língua bebe, quando a língua luta, onde a língua abisma, quando a língua insurge, palavras, mãos inchadas, os poemas se erguem. As paixões vestem as páginas, os restos do olhar, a voz, o tecido social, o corpo político, o tato, os ouvidos, as ruas, os passos, os sufrágios. Que a história perfure as peles, para nunca mais calar na língua as feridas do asfalto. Maravilha, Diana. Nós agradecemos demais novamente a sua presença e eu tenho certeza que a nossa audiência pôde sentir os seus poemas, né? E como essa erótica instituinte da sua linguagem poética, né, atravessa os nossos corpos, né? Seus textos são verdadeiramente textos de fruição, né, que nos deixam à deriva. Aliás, a errância como uma experiência e impotência no seu projeto poético também daria uma outra conversa, né? Olha só, que bacana, é isso mesmo, a errância, tem razão. E isso como potência, né? Como possibilidade de construir os mundos por meio da errância, né? Por meio de experimentar a errância como experimento mesmo, né? A errância é parte constitutiva do ser. Né? Com Ai de certeza. quem não aceita a errância. Ai, de quem não aceita a errância. E com isso a gente finaliza essa conversa que para mim, pessoalmente, foi saborosa. Tivemos muitos saberes e muitos sabores expostos aqui. Eu Que agradeço. alegria. Espero que você tenha curtido estar conosco. Curti demais, foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Agradeço muito mesmo por essa oportunidade e por esse espaço. Tá Uma boa noite certo. para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.